Capítulo 8 de Esdras, queridos. O Senhor está neste lugar e é tudo que nós precisamos, não é? Capítulo 8 de Esdras. Louvo a Deus pela minha digníssima esposa, minha princesa, a mulher porque eu sou apaixonado já há 22 anos. Dia 11 de março completamos 22 anos de casados. E ela é um presente de Deus para a minha vida e para a minha casa, viu, minha filha? Você é muito especial. Capítulo 8 de Esdras, a partir do versículo 21, queridos. Quem encontrou, diga amém. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, a fim de lhe pedirmos uma jornada segura para nós e para os nossos filhos, e para todas as nossas posses. Eu tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque tínhamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Versículo 23. Assim jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele atendeu a nossa oração. Uma outra tradução diz que ele se moveu por causa das nossas orações. Ele se moveu por causa das nossas orações. Pai, nós agradecemos, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra, por aquilo que o Senhor vai transmitir ao nosso coração, que não falte o fluir do Teu Espírito no nosso meio. Declaramos a nossa dependência total do Senhor, seja conosco, seja com cada pessoa, e o inimigo das nossas almas bata em retirada e seja impedida toda e qualquer operação do mal, do maligno, em nome do Senhor Jesus. Nos dê a Tua paz, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Podem se assentar, queridos. O tema desta mensagem é orar sem cessar. Orar sem cessar. O tema profetizado é tempo de milagres, né? Tempo de milagres. É coisa que nós precisamos no passado, precisamos hoje e vamos precisar sempre. Essa manifestação do sobrenatural, de uma ação divina na nossa direção. Eu aprendi uma frase com o apóstolo Marcel. Ele disse assim, que todo ato divino é precedido por atos humanos. Os atos divinos são precedidos pelos atos humanos. E milagre é uma operação do céu, uma operação divina, é algo que vai além de nós mesmos, que vai além da nossa capacidade, e nós precisamos disso para respaldar a nossa vida, vivendo em dias tão difíceis, não é? Estamos nos aproximando do tempo do fim, as coisas tendem a ir de mal a pior, a tendência é que as coisas se agravem cada vez mais. E aí, no agravamento das coisas, no curso da nossa vida, nós vamos precisar de uma nuvem de milagres sobre nós, para que o nosso casamento seja bem sucedido. Vamos precisar de milagres todos os dias, para que os nossos filhos sejam blindados e protegidos dos dias maus. Nós vamos precisar de um milagre todo dia. Milagre fala daquilo que Deus faz e nós não sabemos fazer. Fala da capacidade ilimitada de Deus de operar na nossa direção, denunciando as nossas incapacidades, a nossa limitação e as nossas dificuldades. Então, milagre é o encontro daquilo que Deus pode fazer com aquilo que nós não podemos fazer, para que tenhamos uma vida bem-sucedida. Diga aleluia. Eu queria que você já aplaudisse o Senhor, porque Ele é bom, e eu sinto que o Senhor vai nos colocar dentro de uma nuvem de milagres. Resumindo bem o que estava acontecendo aqui, o sacerdote, Esdras, havia recebido do Senhor um comando para restaurar o culto em Jerusalém. O templo já havia sido reconstruído e
e eles precisavam resgatar a leitura da palavra, a leitura da lei, precisavam resgatar o culto, e ele recebe uma carta do rei Artaxerxes para que ele fosse cercado de todos os recursos que fossem necessários. Uma soma altíssima de ouro, de prata, de tudo aquilo que ele precisava para aquela viagem e para todas as pessoas que ele precisaria contratar, para que fosse restaurado o culto ao Deus de Israel lá em Jerusalém, onde o templo havia sido reconstruído, foi disponibilizado pelo rei. E o rei tinha sido totalmente bondoso, benevolente para com Esdras, para que ele cumprisse o chamado. O rei havia sido um instrumento nas mãos de Deus para que as coisas acontecessem de uma forma extraordinária. Mas esse texto que nós lemos fala a respeito da viagem que eles fariam com todas as pessoas que estavam voltando para Jerusalém, juntamente com todos estes valores e juntamente com seus bens, porque eles estavam retornando definitivamente para Jerusalém. E aí agora Esdras se encontra diante de uma situação que era o perigo que eles iriam correr nesta viagem. Eles precisariam ali de uma guarnição, de um pelotão, eles precisariam de segurança para que eles tivessem uma viagem segura, e ele tinha duas alternativas: ou recorrer ao rei mais uma vez, para que ele também suprisse essa necessidade de segurança, ou então eles recorressem ao Senhor, para que Deus manifestasse do céu um milagre de proteção, de provisão, para que eles tivessem uma jornada segura para eles, para a sua família, para os seus filhos, e também fossem guardados seus bens. Então, é interessante porque ele podia tomar o caminho de recorrer ao rei novamente. Certamente o rei iria a ceder tudo o que eles precisassem, inclusive no que diz respeito à segurança. Mas Esdras toma uma decisão de recorrer ao Senhor, porque ele já havia testemunhado para o rei a respeito do Senhor, do que o Senhor faz, de como o Senhor o protege, de como o Senhor guarda, de como o Senhor entra nas nossas situações, como o Senhor vai à nossa frente. Ele já tinha testemunhado para o rei a segurança que poderíamos encontrar no Senhor. E agora ele ficou receoso de desconstruir o que ele tinha construído com esse testemunho. Então ele toma uma decisão de depender totalmente daquilo que viria do céu. Diga aleluia. Ele toma essa decisão. Eu creio, queridos, que nós, depois de batermos em tantas portas nas quais temos batido, e às vezes até por ter uma fé tímida, e não termos uma fé ousada, nós temos dependido de muita coisa, nós temos dependido de muita gente, nós temos colocado os nossos olhos em muitas fontes e temos já experimentado que nenhuma fonte é tão segura como o Senhor. Diga aleluia. Vocês concordam comigo, queridos? Nenhuma fonte é tão segura, é tão fiel, é tão poderosa como o Senhor. Mas chega uma hora na nossa vida que nós temos que ousar andar pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E um dos pré-requisitos para que os céus se movam na tua direção, os céus sejam rasgados e a gente experimente o milagre, é você pular para fora desse barco da tua vida, que representa toda a sua estrutura de segurança, capacidades pessoais, relacionamentos, recursos, cursos e tudo aquilo com que uma pessoa se cerca para garantir sua vida. Chega uma hora que nada disso é suficiente. Chega uma hora que nós nos encontramos diante de situação que ou o milagre acontece ou o barco da nossa vida, com tudo que nós adquirimos, construímos, elaboramos, vai afundar. Então o crente é desafiado, queridos, e eu tenho proclamado isso em Sião, que chegou o tempo que ou nós vamos aprender a andar sobre as águas, ou vamos aprender a mergulhar em águas profundas, porque o barquinho no qual nos sustentamos até agora não será suficiente contra os tsunamis que estão já preparados e sendo liberados contra a família, contra a saúde, contra a moral, contra nossos filhos nas escolas e vai por aí afora. É tempo de nós ousarmos andar pela fé.
termos a coragem de experimentar que Deus é bom, e é galardoador de todo aquele que o busca. Deus atende, Deus ouve, Deus responde. Mas, queridos, não podemos viver de ouvir falar. Está na hora, queridos, de nós abraçarmos essa fé corajosamente, termos essa ousadia e falar: Senhor, me faz andar sobre as águas. E, queridos, eu quero te dar uma palavra de Deus. Apresse essa decisão, porque ou você vai por conta própria, e é mais fácil assim, ainda que você corra risco de afundar ali, mas Ele vai te socorrer nessa aventura da fé, ou os ventos vão virar seu barco. Os dias estão difíceis, o mal está se manifestando com fúria total, porque lhe resta pouco tempo. O maligno sabe disso, então ele tá usando todas as suas armas. Ele já não disfarça mais nas suas ações, nas suas manifestações. Hoje já existem nos Estados Unidos igreja de Satanás, escrito com placa, com horário de reunião, com tudo. Eles estão construindo agora os seus pontos de contato publicamente em todos os lugares. Estão se estendendo seus tentáculos para todos os setores da sociedade, em todas as nações da terra. Então as coisas estão ficando mais difíceis para nós. E nós vamos ter que viver nessa dimensão do Espírito de Deus. Diga aleluia. Ok. Esdras então chama o povo para aquilo que produz milagre. Diga aleluia. Porque, queridos, não queira um milagre na tua direção estando com os braços cruzados. Existem caminhos pré-definidos pelo Senhor que provocam os céus e provocam o milagre. Então ele chama o povo e fala assim: nós vamos entrar para o jejum e nós vamos entrar para a oração. Vamos nos humilhar, também outro pré-requisito, não é? Porque um coração contrito e quebrantado não resiste o Senhor, mas se houver soberba, orgulho, arrogância, presunção, estas coisas afastam o milagre, ok? Nos tira da rota do milagre. Então, Esdras, ele tinha uma sintonia com o céu e sabia por que caminho ele alcançaria êxito na sua jornada. Assim o Senhor fará comigo e fará contigo. Teremos êxito na nossa jornada, irmãos. Deus decidiu nos colocar na rota do milagre. Se você recebe, diga aleluia. Então ele chama o povo para jejuar, se abster de alimentos, se quebrantar, se sensibilizar à voz de Deus. Ele chama o povo para se humilhar diante do Senhor. Ele chama o povo para clamar, para orar. Eu queria, dentro desse tema, orar sem cessar, mostrar que existe da parte de Deus uma proposta para a igreja, que vai muito além do que orar esporadicamente. Vai muito além disso. Esse orar sem cessar, de acordo com Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Queria que você fosse para lá. É só esse versículo, mas eu queria que você gravasse isso. Quando você procura, o texto que nós lemos fecha assim: o Senhor se moveu por causa das orações. O milagre, ele é provocado, ele é produzido, ele é gerado, ele é elaborado, ele é planejado, ele é ativado, e os céus ficam esperando que nós tenhamos atitudes para que ele responda a essas ações espirituais da nossa parte. Diga glória a Deus e aleluia. Capítulo 5, versículo 17, é tão curtinho, mas ele diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Vamos dizer juntos? Sem cessar. Só os homens? As mulheres? Todos. A gente fica pensando assim: o que o Senhor tinha em mente quando veio para nós, de acordo com as Sagradas Escrituras, uma orientação com tanta clareza, dizendo que nós devemos orar sem cessar? Aí a gente fica pensando: meu Deus, primeiro eu preciso saber o que significa oração. Qual é a essência da oração? Talvez alguém diga assim: a oração é o encontro da necessidade de alguém com o depósito supridor de Deus.
com a fonte supridora que existe em Deus. Mas é muito mais do que isso. A oração é também o encontro de uma pessoa com Deus. Muito mais do que as suas necessidades com o depósito supridor do Senhor. Se nós passarmos a entender que a oração nada mais é do que uma estratégia do Senhor de nos mantermos ligados a Ele. O Senhor, quando fala de oração, e agora fala de oração sem cessar, fala de um dia inteiro orando, Ele tem em mente um dia inteiro de comunhão com Ele. Porque, queridos, o milagre não é resultado de uma pessoa qualquer que dobra o seu joelho e pede. Não é. Tem muita gente à espera de um milagre, que já entrou no estado de uma derrota definitiva e o milagre não aconteceu. Aliás, o milagre não tem acontecido com muita gente. Para falar a verdade, são raros os milagres. Quase ninguém tem experimentado o sobrenatural. Muita gente tem vivido dentro desse plano normal, humano, natural, mas vê o céu operando de uma forma extraordinária e fazendo coisas que vão muito além das nossas capacidades. Quase ninguém tem experimentado. Mas o que não falta é gente pedindo, o que não falta é gente precisando, mas então está faltando alguma coisa. Quando nós entendemos que oração é muito mais uma ferramenta para comunhão, para você estar ligado ao céu, e não somente um processo através do qual você apresenta para Deus, você vai até Ele e fala assim, está aqui meu problema, e você volta no outro dia e apresenta a sua listinha de novo, e não tem relacionamento, não tem comunhão, não tem convívio, não tem aproximação, não tem intimidade, não tem um envolvimento mais próximo com o Senhor. Então nós não temos tido respostas por isso, praticamente por isso. Quando nós entendemos então que oração é uma estratégia do céu para manter você na terra ligado na eternidade, ligado no trono, ligado no mover, ligado nos rios que fluem do trono, ligado na presença, ligado no propósito. Oração é esse caminho através do qual a gente olha para o céu e se desconecta da terra muitas vezes durante o dia. Porque para você olhar para o céu, você tirou os olhos da terra. A falta de oração faz com que a gente se mantenha conectado nesta terra e nós não encontraremos aqui embaixo nenhuma fonte de milagre. A nossa fonte de milagre está no céu. Por isso, Colossenses capítulo 3, 1 e 2, diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, buscai agora as coisas que são do alto. É porque é lá que tem milagre. Nós temos tido expectativas aqui na terra e por isso nós nos mantemos aqui buscando de onde virá o nosso socorro. Mas o salmista diz assim, não adianta. Nosso socorro vem do alto, vem do céu, vem do trono, vem do Todo-Poderoso. Então o Senhor quer te manter ligado a Ele, porque Ele é a única fonte. Nós temos dito inclusive que Deus decidiu fazer dele a única fonte de milagre e não permitiu que existisse concorrentes. Então, para alguém que ama o Senhor, para alguém que conhece o Senhor, para alguém que está convertido ao Senhor, o seu lugar é na atmosfera do céu. Na atmosfera do céu. Quando a gente pensa assim, mas o que Deus teria em mente? Orar sem cessar. Como seria possível? E eu estava pesquisando alguma coisa sobre o voo dos aviões. Eu estava pesquisando alguma coisa e achei interessante, porque um avião, para que ele possa decolar, ele usa toda a força, todo o potencial do seu motor, e o gasto de combustível é maior, mas ele usa todo o seu potencial para que ele consiga alcançar uma altura que eles chamam altura de cruzeiro, que varia entre 10 a 12 mil metros de altura. Quando ele alcança essa altura, ele então não tem tanta resistência do vento, do ar, porque nessa altura
segundo os estudiosos e por experiências, é quando o voo não necessita de utilizar a não ser 65% do potencial do seu motor. E eu estava analisando sobre isso, que a dificuldade é alçar voo, mas depois que está no alto, ele vai planando, ele vai utilizando inclusive o próprio ar, não é? Que facilita para que ele se mantenha sem muita dificuldade, sem exigir muito do potencial do motor. E eu estava fazendo um paralelo, queridos, com a oração. Eu achei muito interessante, porque nós precisamos entender que essa proposta do Senhor é que a gente viva conectado com os céus. E através da oração, através da adoração, através do jejum, estar conectado com o céu é o caminho da nossa vitória. Diga aleluia. Todo crente que vive distante dessa conexão do céu, ele não é um crente vitorioso, ele não é um crente feliz, realizado, ativado, animado. Ele não é. Porque ele tem toda a possibilidade de andar nas alturas, mas ele tem vivido nesse campo natural, na atmosfera da terra. Então vamos aqui, acompanhem comigo. Eu tenho entendido assim, que logo pela manhã nós precisamos alçar voo, sair da atmosfera da terra, entrarmos nessa atmosfera celestial, onde os milagres acontecem, onde tem suprimento, tem proteção, tem provisão, tem renovo, tem blindagem, tem cura, tem fortalecimento, tem encorajamento, porque, querido, tudo que eu preciso para uma vida vitoriosa, e você também, está nessa atmosfera celestial, está na nuvem da glória, que estamos no núcleo da presença. Quem está entendendo? Mas isso não é automático. Você não acorda pela manhã e já está dentro dessa atmosfera. Você vai ter que aplicar algum esforço. Você vai ter que buscar o Senhor, entrar no seu quarto e ser intenso na oração, na busca, até que você se veja dentro dessa atmosfera celestial, onde você percebe que agora você está sendo conduzido pelo Senhor naquele dia. Diga aleluia. Agora, você precisa buscar o Senhor intensamente até atravessar da atmosfera da terra para a atmosfera do céu. Isso requer um tempo de qualidade com o Senhor. Isso requer foco, requer vencer os obstáculos de pensamentos dispersos, vencer os obstáculos do corpo, porque existe toda uma conspiração para você não experimentar esses lugares altos em Deus. Mas Deus vai te colocar ali e você vai experimentar o melhor que Deus tem para a tua vida, porque nesses lugares, irmãos, está a providência divina, a provisão abundante, os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Ali você encontra saúde, ali você encontra livramento, ali você encontra estratégia, ali você encontra ânimo, ali você encontra restauração para todas as áreas da tua vida. E o Senhor quer que você experimente isso todos os dias. Por isso a Bíblia diz assim: orai sem cessar. Se conecte com Ele e se mantenha nas alturas, vivendo no plano celestial, para que você experimente o milagre todos os dias. Diga aleluia. Agora, é inteligente esse plano da parte do Senhor, porque nós podemos viver de momentos de oração e ser totalmente diferente de vivermos uma vida de oração. E em termos práticos, o momento de oração é quando você resolve fazer uma vigília, por exemplo. Você não vem orando, não vem buscando, não vem tendo tempo para Deus, mas aí você para uma noite inteira e entra numa vigília. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas mais do que momentos esporádicos com Deus, por mais extenso que seja, o Senhor quer que você tenha uma vida ligada com os céus, porque a tua fonte de vitória só está no alto. Mais do que quando você está em atividade nessa terra, mais importante do que isso é quando você está de joelhos dobrados. Diga aleluia. Essa é a melhor parte. Por isso que Jesus falou assim, que Maria tinha escolhido a melhor parte. Por quê? Porque era um momento de conexão com os céus. É o momento de se desligar da terra, deixar tudo do lado de fora, fechar a porta e entrar totalmente nele. É um momento tenso, é um momento de batalha.
É o momento que o inferno conspira. É o momento que os seus pensamentos são roubados para outros lugares, onde você não consegue muitas vezes colocar o foco nele, a atenção totalmente nele, porque depende disso, para que você tenha esse encontro de glória, de preferência logo cedo, no início do teu dia. Nós estamos falando de tempo de milagre. Não me fala, irmãos, em milagres sem comunhão intensa, profunda e gloriosa com os céus. Não me fale não, irmão. Eu estou 30 anos conhecendo a igreja do Senhor Jesus, mergulhado nesse negócio chamado obra de Deus, igreja, crente, família de crente. E o que está faltando mesmo são milagres. Porque no natural, ovelhas no meio de lobo, nós não vamos prevalecer, irmãos. Esse negócio de ovelha no meio de lobo, só se for debaixo de sobrenatural. Como é que você sobrevive no mercado de trabalho com tanta corrupção, desonestidade, todo mundo mentindo, todo mundo com falsidade, você sendo honesto? Você vai precisar de milagre no seu trabalho para você ser promovido e ter lugares de influência, de comando e ter prosperidade financeira na sua vida profissional. Diga aleluia. Agora não me fale em ver céus se movendo e operando coisas extraordinárias sem orar sem cessar. Sem comunhão intensa, permanente, com profundidade. Então você começa pela manhã, passa seus 45 minutos ali, provocando o céu até que ele venha. Capítulo 32 de Isaías, a partir do versículo 15. Até que venha sobre nós o Espírito lá do alto. Aí tudo se transforma. Todo dia, irmãos, há uma necessidade de um mergulho de profundidade, que é o momento que eu chamo de alçar voo. Então, antes de sair de casa, você entra nele, você pula de uma atmosfera para outra, você se envolve com o governo de Deus, os recursos do céu começam a ser liberados para você naquele momento que você se envolve totalmente com ele. Aí agora, durante o dia, você vai orando em línguas, você vai pensando nele, entre um cliente e outro, você ora, você adora, você sai daqui até o centro da cidade de carro, e aí, em parte, você pensa nas coisas, em parte, você pensa no Senhor, porque a Bíblia diz assim: buscai as coisas que são do alto, olhai para as coisas lá de cima. É o projeto de Deus de te manter ligado com os céus. Agora, ser crente desligado do céu é ser crente sem experimentar milagres na tua vida. Diga aleluia, queridos. Ok. 2, 3, 4 vezes por dia, você para 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos e se esquece de tudo e dá mais um mergulho, adora mais um pouco, ora mais um pouco, se envolve mais um pouco, e assim os céus vão se movendo na tua direção. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz assim: orando em todo tempo. Orando em todo o tempo. Ok, existem 3 tipos de oração. Quero resumir todos os tipos de oração em 3. E esses 3 tipos de oração vai mostrar para mim e para você que eu não só posso orar o dia inteiro, mas que eu devo orar o dia inteiro. Não que você vai largar suas atividades. Irmãos, entenderam? Começa o dia e tem um tempo intenso, com profundidade, que é quando você alça voo. Depois é só plainar nos lugares celestiais, dentro da nuvem, na presença, envolvido, assistido por Ele. Glória a Deus. 3 tipos de oração. Abra Efésios no capítulo 6, por favor. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: quem encontrou, diga amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso não é uma coisa que você faz no início do ano e que dura o ano todo. Não é uma coisa que você faz no domingo e dura a semana toda. É uma coisa que você faz todos os dias. Diga para a pessoa que está do seu lado: todos os dias nos renovamos na força do Senhor.
E isso é através da comunhão com Ele, porque quando nós nos achegamos a Ele, irmãos, nós somos envolvidos pela glória, pela presença, pelo poder. Quando nós nos achegamos a esta fonte nos toca, esta fonte nos cura, nos prepara, nos reveste, nos fortalece para que a gente enfrente um dia sendo protegido, blindado, guardado e também debaixo dos recursos que se manifestam do céu aqui na terra. Eu chamo isso de oração de comunhão. Oração de comunhão, ela fortalece você. A oração de comunhão é onde você deixa de lado todas as suas necessidades, problemas e complicações e olha para Ele. Onde você tira os olhos dos problemas, das dificuldades, do que você está passando e entra numa proposta de um relacionamento com Ele, de uma intimidade com Ele. Então você vai para o processo de adoração, o processo de louvor, o processo de honra, e até então os teus pedidos, as tuas lutas, as tuas dificuldades estão de lado, mas você está provocando Ele para Ele se achegar para um relacionamento. É a oração de comunhão, e esta oração ela manifesta protegendo a sua vida, curando a sua vida, libertando a sua vida, ativando a sua vida, encorajando a tua vida, para que você não fique debaixo de um efeito acumulativo de tantas regências e investidas do inimigo na nossa vida, através de tantos desafios, tantos problemas e tantas lutas que nós enfrentamos. Então existe uma fonte para te suprir todos os dias na comunhão com Ele. Diga aleluia. Existe uma outra oração, a oração de intercessão. A oração de comunhão, você fortalece a sua própria vida, porque você vai estar orando em línguas também. Na oração de comunhão, a oração em línguas é uma das ferramentas poderosas, porque a Bíblia diz assim, que quem ora em línguas edifica a si mesmo. E queridos, nós não podemos nos permitir estar andando em fraqueza, para que nós não sejamos surpreendidos por ventos contrários, que vêm repentinamente contra o nosso casamento, contra a nossa família, contra aquilo que o Senhor tem nos dado, as pessoas que Deus tem nos dado para cuidar. Nós não podemos estar andando em fraqueza, porque nós podemos cair num laço, ser surpreendido por uma investida. Quem está entendendo, queridos? E nós temos que nos fortalecer todo dia. Se você sentir que está capengando, está enfraquecido, está fragilizado, é sua responsabilidade procurar se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele é uma fonte de revigoramento para mim, para você. Não aceite e fragilizando, desfalecendo, desanimando. Não aceite, irmão. Você pode uma hora perceber e já está longe do Senhor, totalmente longe dessa comunhão com o Senhor. Mas a segunda oração é a oração de intercessão. Essa não é para fortalecer você, é para fortalecer os outros. E aí, nós estamos cercados por pessoas a quem nós amamos e sobre quem nós temos uma grande responsabilidade. Até mesmo porque, queridos, se algum mal acontecer com elas, dependendo de quem seja, é a mesma coisa de acontecer conosco. Então, por exemplo, os maridos, eles têm que guardar suas esposas de muitas maneiras, inclusive e principalmente com a oração. Quando você tem uma vida diária de oração, uma vida constante de oração, então está fazendo parte da tua vida de oração a intercessão, o clamor em prol de alguém. E isso vai, além de você estar fortalecido, você vai fortalecer a vida das pessoas que te cercam, para que você tenha paz, para que você se mantenha numa condição de vitória, para que o milagre também aconteça na vida dela, e ela tenha os livramentos, e ela tenha o suprimento. Então, isso nos custa um dia inteiro de oração, porque uma hora você lembra de orar por um, outra hora você lembra de orar por outro, e você vai se mantendo nessa torre de vigília em prol de todas as pessoas que te cercam, sobre as quais nós temos responsabilidade. Quem está entendendo, queridos? E por fim, a oração de batalha espiritual. Então, todos os dias nós temos que ter oração de comunhão, nós temos que ter oração de intercessão, e nós temos que ter oração de guerra, oração de batalha. Hoje pela manhã, apóstolo Gésio, toda sexta-feira nós temos reunião com os obreiros da igreja, com os pastores e tal. E hoje pela manhã,
Nós tivemos um tempo de adoração, como sempre, uma coisa gloriosa, um momento tremendo, um momento extraordinário, o céu se abrindo. Mas ainda assim, a gente sentiu que tinha alguma coisa bloqueando, tinha alguma coisa incomodando. Mas a gente estava fluindo na adoração e tal, ainda assim sentindo um incômodo. E aí entramos na parte da intercessão, começamos a orar pelos discípulos, orar pelos projetos da igreja. Estamos ali orando e sentindo alguma coisa travando. Daqui a pouco o Espírito Santo falou no meu coração: entre na guerra, entre na batalha. Aí pronto, a oração muda de direção, muda de sentido. E aí a gente começa a combater, e daqui a pouco o que estava travando destravou, e a gente percebeu que o fluir foi para um outro nível, e a coisa ali mudou totalmente. Aí, queridos, todo dia você tem uma peleja, e se o crente não tem o costume de orar, o inimigo ele não deixa de te atacar, o inimigo não dá intervalos. O inimigo está sempre investindo contra a tua vida para te oprimir, para te entristecer, para te adoecer. O inimigo está sempre montando um laço, uma armadilha para você, para a sua casa, para os teus filhos, para a área financeira. O inimigo o tempo todo, todos os dias, ele tem um levante contra a tua vida. Aí você pergunta para mim assim: mas eu orei semana passada e amarrei os demônios. Isso dura o ano todo? Não dura o ano todo. Todo dia tem uma batalha travada. Todo dia nós temos que entrar para a peleja. E aí onde é que nós temos cometido um erro, queridos? É por não entender esse processo do orar sem cessar. Onde você alça voo, vai para as alturas, se abriga em Deus, entra nessa nuvem sustentadora que te blinda, te guarda, e você se fortalece no Senhor e na força do seu poder, e ali você intercede, cobre a sua casa, cobre as pessoas, e depois você também neutraliza e paralisa todas as ações do diabo. Você quer uma vida de milagre? Ela vai passar pela oração sem cessar. Ela vai passar por uma comunhão intensa, profunda, onde todos os dias você vai ter encontro de glória, encontro de profundidade, encontro de intimidade, até o céu se rasgar e ele vir para esse encontro e envolver a tua vida nele. Aí você vai ver a manifestação de milagre, querido. Milagre é resultado de oração, de clamor, de jejum, de batalha, de comunhão intensa, de intimidade com Deus, porque muita gente está pedindo, mas poucos estão recebendo. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que nessa imersão, tempo de milagre, o Senhor vai te introduzir dentro desse novo tempo, e você vai fazer o que cabe a você. A sua parte você não vai negligenciar. Você vai ter uma vida de oração, de comunhão, de batalha espiritual, de intercessão todos os dias, e você vai começar a viver debaixo de uma nuvem de milagres. Eu te abençoo desta maneira, eu profetizo isso, eu decreto isso. O Senhor vai remover todo argumento de impossibilidade na tua vida. Você recebe? Aleluia! Eu creio, sabe o que, irmãos? Eu creio que o Senhor está mudando os tempos, e Deus não vai perder esta batalha da vida de todos nós. Nós somos filhos, nós somos servos, e creio que uma das coisas que Deus vai fazer é quebrar essa couraça de religiosidade, sabe, que nos faz estar paralisado no que diz respeito às práticas espirituais. É tempo da igreja se tornar uma igreja de jejum, uma igreja de joelhos dobrados, uma igreja de busca, uma igreja de envolvimento com os céus, uma igreja que entende que os teus olhos têm que ser colocados no céu. Porque aqui embaixo está tudo contaminado, tudo perdido, tudo destruído, queridos. E aqui nós somos desmotivados, entristecidos, amedrontados. Mas o céu te anima quando você olha como esse cântico que nós cantamos aqui, né? Quando eu contemplo o Senhor. Porque oração, irmãos, nada mais é do que o Senhor te levando para Ele, para junto dEle, para você descobrir nele os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para você descobrir coragem nele, força nele, ousadia nele. Eu quero encerrar. A maioria dos irmãos conhecem esse testemunho que a gente tem dado incansavelmente. Todo canto a gente tem dado esse testemunho. A gente sabe que a doença desse século é a tal da depressão, sim ou não, irmãos? Crianças já estão deprimidas, né? Não é mais uma questão de adulto que já
passou pelos enfrentamentos da vida. Não. As crianças já estão vindo no pacote com depressão. O sangue de Jesus tem poder. É um mal desse século, é uma regência espiritual maligna, é um bombardeio na alma das pessoas. As pessoas estão fragilizadas no seu interior muito cedo. E eu conto que na minha caminhada eu fui tomado por essa depressão profunda. Eu fui para o fundo do poço. 8, 9 anos atrás eu estava numa tristeza, num medo, num abatimento, num desânimo, uma coisa horrível. Só minha esposa que sabia. Eu escondi de toda a igreja, eu não contei para ninguém. Eu fiquei 3 meses sem conseguir subir no púlpito para pregar. E eu fui para a lona. Nada me sustentou, irmãos. Sabe por que nada me sustentou? Deus não vai permitir concorrentes com Ele. Ele decidiu fazer dele a única fonte de sustentação, de êxito, de vitória da vida de uma pessoa. Ou ela se atrela a ele, ou ela vai ficar dando voltinhas, batendo em portas em vão. E nada me sustentou. O amor da minha esposa, a família, a igreja, os movimentos da igreja, finanças, nada foi capaz de me fortalecer, de me curar, de renovar. E nesse desespero, lá no fundo do poço, não conseguindo mais pregar, 9 horas da manhã eu já tinha que encerrar minhas atividades, porque eu não tinha mais capacidade, nem psíquica, nem emocional, nem física. Depressão, com todas as letras. Eu estava no fim, era o fim, 8, 9 anos atrás. E quando eu pensei que era o fim, por tanto clamar, o Senhor começou a me mostrar os segredos do lugar secreto. O segredo de você se apartar de tudo e de todos. Por que de tudo e de todos? Porque por melhor que tudo e todos seja na tua vida, ninguém substitui o Senhor na tua vida. Se você tem tempo com tudo e com todos, tempo mesmo. Olha, o apóstolo Gésio, por exemplo, eu estava falando com a minha esposa. Minha esposa arrumou umas atividades, quase não vim hoje à noite. Eu falei assim, toma exemplo do apóstolo Gésio. Onde ele está, a esposa está junto. É uma comunhão constante, plena. Mas nada na vida dele, nem na sua, pode substituir o seu tempo de comunhão com o Senhor. Deus sabia que a gente ia ter lutas, fraquezas e dificuldades. E inventou a tal da oração. Só para a gente olhar para Ele. Se voltar para Ele. Depender dEle. Buscar a Ele. Se achegar a Ele. Quanto mais você se achega, mais Ele te toca. Mais Ele te cura. E nesses 7 anos, queridos, uma reviravolta na minha vida. Hoje, pela manhã, eu já tive um tempo no céu. Um tempo lá nos 11 mil metros de altura. Lá, na nuvem. E hoje, antes de vir para cá, entrei de novo. Provavelmente, antes de dormir, eu vou entrar no lugar secreto que eu construí na minha casa. Um lugar secreto. Minha esposa sabe, quando eu entro ali, fecha a cortina, ninguém vai lá me incomodar. E graças a Deus, na parede vizinha lá, a sala de oração, não tem vizinho. E minha esposa falou assim, se tivesse, eles já tinham chamado a polícia para te prender. Porque pensa num negão escandaloso, sou eu. Para chorar, para gritar, para orar em línguas. Por quê? Porque cada momento desse é o momento de eu subir de novo. E quero lhe dar uma notícia maravilhosa. Tem lugares nele que a gente se achega a Ele e contempla a sua face. Só de olhar para Ele nós somos iluminados, diz a Bíblia. Olhai para Ele, olhai para Ele, olhai para Ele. A grande estratégia de Deus é fazer o seu povo se voltar para Ele e encontrar nele tudo o que precisa. Tudo o que precisa, irmãos. Nós vamos ficar obstinados por Ele. Nós vamos chegar a um tempo que nós vamos amar a Ele mais do que a nossa própria vida. Nós vamos nos desiludir com tudo e com todos. A esposa vai ter seu devido lugar, os filhos vão ter, o marido vai ter, todo mundo vai ter o seu devido lugar. Mas o primeiro lugar vai ser dele. Eu me lembro, setembro do ano retrasado, eu tive um desmaio. Não foi um, foram 2. E eu estava no carro dirigindo, aqui no centro da cidade, apóstolo. E eu apaguei. Dirigindo, ainda bem que estava dentro da cidade devagarzinho. Eu apaguei, eu fui embora. Quem é que me traria de volta? Minha esposinha chorou até com medo de perder o negão aqui. Pensa o desespero dela.
Mesmo eu arrebatado, eu pude sentir a vibração do desespero da bichinha aqui. Desmaiei na rua, fui para o SAMU, desmaiei lá também. E eu voltei. Quem me trouxe de volta foi Deus. Eu amo a minha esposa e ela tem sido para mim o que eu não mereço. Mas o lugar dela é o lugar dela, o lugar de Deus é o lugar de Deus. E no desespero, lá no fundo do poço, eu descobri o valor da comunhão com Ele. Coisa que eu não tinha tempo. Eu era um pastor muito ocupado. Ocupei todo o tempo que eu tinha com a família e com as ovelhas. Com a família e com as ovelhas. Quantas vezes na segunda-feira eu não tirava a minha folga, na hora do almoço, aquela comida deliciosa que a minha esposa sabe fazer, ela e Vilma e Neide, aleluia. Eu fiquei sabendo que eu vou almoçar lá amanhã, se eu não faço essa média aqui. Minha esposinha botava aquele almoço delicioso, irmãos, saindo fumaça. O telefone tocava, era alguma ovelha. E eu ficava ali olhando a comida, esfriando, e minha esposa olhava para mim assim, e falava, não posso, filhinha, eu não posso. Ela pode não gostar e sair da igreja. Então eu tenho que atender ela mesmo assim. Então eu valorizei demais tudo e todos. E Deus ficou em segundo plano, eu nem tinha tempo para Ele. E aí nada, nem sucesso ministerial, nem carro, nem casa, nada me sustentou. Quem me sustentou foi o Senhor. Não espere chegar no fundo do poço para descobrir a importância da comunhão. Todos os dias tem um tempo de qualidade com Ele. Porque ter tempo com Ele é mais importante que ter tempo com o trabalho, do que ter tempo com família. Família é mais importante, querido. Se estas coisas, por mais legítimas e importantes que são, te ocuparam demais, cuidado. Elas podem ser um ídolo na tua vida. E todo ídolo vai ter que cair da nossa vida. Nem esposa, nem filho, nem marido, nem trabalho, nem ministério, nem ovelha, nem obra de Deus. Nem obra de Deus, queridos. Nada pode substituir. Então a proposta do Senhor, comunhão sem cessar, mergulho sem cessar, busca sem cessar, ligação com o céu sem cessar. É a fórmula do céu para uma vida de milagres. Nesses 7 anos, apóstolo, penso um nível de cura. Medicamentos não conseguiram me curar também não. Férias também não. Pensa na consolidação na alegria. Pensa na alegria. Pensa na paz. Pensa numa visão de futuro gloriosa. No passado eu cheguei a planejar minha aposentadoria. Falei, eu vou largar esse negócio de vez. Não foi, filho? Hoje eu tenho um pedido do Senhor, perdão e vida longa. Porque agora o negócio está leve, está suave. Porque você ficar nas alturas, você vê tudo de uma forma diferente. Então, orai sem cessar. Busque o Senhor. Oração de comunhão para você se fortalecer. Se envolva com Ele se envolve contigo e Ele põe você para cima. Diga aleluia. Vida de oração de intercessão. Tem muita gente ao teu redor que não ora. E se você não orar, a casa dessas pessoas vai cair. Se a delas cair, puxa a sua. E oração contra o inimigo. O inimigo está furioso, mas ele está derrotado e vencido. Através do sangue do Cordeiro e de um povo que ora, clama, busca e depende do Senhor para ser blindado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.